E agora chegou a sua vez. Muito bem, pegue o posto de trabalho que vem utilizando durante o curso, ou se não der, pode fazer com um outro posto que você escolher também, tá? Para a gente fazer a aplicação do checklist e você chegar à conclusão se é típico ou não para o teletrabalho. Muito bem, se você concluiu que sim, esse posto de trabalho é típico para ser exercido em teletrabalho, show, maravilha. Mas e se no seu caso você não considera tão típico assim? Como no nosso caso do posto de trabalho e coordenação de curso de capacitação, que eu considerei na análise do exemplo como uma atividade não tão típica assim. O que fazer? Tem como adaptar? Olha só, não é à toa que eu analiso isso considerando como típico ou não, diferente de uma análise como possível ou não, ok? Justamente porque eu acredito que muitas atividades podem não estar ainda adequadas para esta realidade de trabalho remoto, porque nunca existiu essa realidade e, portanto, nunca teve a necessidade de adaptar para ela. Então eu acredito que sim, é possível adaptar grande parte das nossas atividades. Como? Principalmente de duas formas, com alterações de procedimentos e alterações de regras e orientações. Então, qual é a ideia? Aproveitar o checklist que você fez item a item para esse posto de trabalho não tão típico assim e ver quais atividades ali podem, por exemplo, ser destacadas e passadas para outras pessoas presencialmente, ou incluir como regra da unidade de que algumas atividades serão tratadas de tal forma, ok? Vou pegar a atividade de coordenação de curso de capacitação e vou fazer algumas sugestões de adaptação, para você entender como pode ser feito, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma adaptação primeiro quanto à regra. O coordenador do curso é responsável por tudo, tem que entregar pronto, assumindo os riscos que ocorrerem. Aqui eu estou estabelecendo uma regra para isso, para que seja viável ser exercido em teletrabalho, e cada vez mais típico, se aproximando um pouco mais disso. Então, nesse caso, a parte das atividades e tarefas que não são tão típicas assim, ou porque não têm resultados mensuráveis, ou porque não têm autonomia de execução, ou porque são tecnicamente inviáveis, ou porque não têm demanda suficiente, não importa. Tudo é suprido com a regra da unidade para que o teletrabalhador assuma essas atividades. Significa dizer que o risco dessas atividades são assumidas pelo servidor que optar por ir para o teletrabalho, já sabendo disso. Ou seja, ele assume os riscos de não execução de uma tarefa por depender de outra pessoa. Risco de execução de algumas ações não serem mensuradas e, consequentemente, não se pode provar que foi feita. Risco de ter de ir ao órgão para executar algumas atividades presencialmente, ainda que para isso extrapole o período de expediente. Percebe? Com isso torna-se possível exercer o teletrabalho. Agora, você pode pensar, poxa, mas assim não vale a pena. É exatamente isso. O gestor estabelece a forma de execução do teletrabalho, com as regras da unidade, e tem que partir do servidor o pedido, o interesse, a vontade, a opção de aderir ao teletrabalho nesse formato, com essas regras. Mas percebe que ficou viável realizar o teletrabalho nesse formato, ainda que o posto de trabalho não tenha características que o tornam tão típico para o exercício de teletrabalho. Há a possibilidade de adaptação que deve ser realizada pelo acordo e aceitação do gestor e do servidor. Uma outra forma é adaptando, por exemplo, com relação aos procedimentos de trabalho. Agora, o servidor não é mais o responsável pelo curso inteiro, mas pode fazer várias atividades típicas de todos os outros cursos em andamento. Por exemplo, uma outra forma, talvez, seja alterando-se o processo de trabalho da atividade. Em vez de o servidor ser o único responsável, o principal responsável pelo curso inteiro, muda. Agora ele será o responsável pelas tarefas 1, 2, 3, 4 e 5 de todos os cursos que estão em andamento, com a intenção de colocar a atividade que tem as 4 características do checklist de atividades típicas. Nesse nosso exemplo, uma sugestão seria deixar para essa pessoa as atividades destacadas, ou seja, ele faria essas atividades aqui de todos os cursos. Analisar o processo de pedido de solicitação de curso. Fazer orçamento com as 3 empresas de mercado, para todos os cursos. Registrar os orçamentos nos processos, de todos os cursos. Instruir o processo com um documento para subsidiar a tomada de decisão pela administração. A gente pularia e colocaria para o pessoal no presencial reservar a sala de treinamento para os dias propostos, acompanhar a decisão sobre a contratação da empresa e colocaria para ele dar um retorno para as empresas que não foram contratadas, dar um retorno para as empresas que foram contratadas, solicitar a documentação de checklist, tudo isso são objetivos, são mensuráveis, dá para fazer em teletrabalho. Então, ele poderia fazer de todos os cursos, concorda? E existem outras que poderiam ser destacadas. Quem melhor para fazer isso? O gestor e o servidor. Melhor forma de fazer essa adaptação do processo de trabalho.
É claro que isso é só um exemplo, onde eu destaquei as principais atividades que podem ser feitas em teletrabalho, mais próximas de atender as 4 características do checklist de atividades típicas para o teletrabalho. Mas o gestor é quem tem a capacidade para identificar quais atividades faz mais sentido, quais ficam contraproducentes, quais atrapalham mais do que ajudam, não é verdade? E fora que seria preciso mudar a rotina e o processo de trabalho de toda a equipe, pois a equipe presencial, consequentemente, ficaria responsável por fazer apenas o restante das tarefas. Mas para isso funcionar bem, precisa se estabelecer processos de trabalho bem definidos, com acompanhamento bem feito das tarefas do projeto, para que os diversos servidores atuem de forma sincronizada para a conclusão bem-sucedida desses projetos. É pensar fora da caixinha. Mas e o teletrabalho? Não é isso também? Quer um outro exemplo de como adaptar os processos de trabalho? Aqui vai uma outra forma, e que eu particularmente sou fã. Para atividades que são típicas de projeto, nessa atividade que tem várias atividades para exercer um projeto, que tem uma entrega lá no final, é utilizar a metodologia Scrum, conhecida como metodologia ágil, muito utilizada para projetos de TI, porém pode ser usada para um universo muito maior de tipos de projetos. Mas vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada para mostrar a aplicação aqui no nosso caso. Basicamente funciona assim. Num projeto, tem todo aquele rol de atividades e ações que precisam ser feitos. Chamam isso de backlog. Eu chamo de coisas de lista para fazer. Então a equipe do projeto planeja entregas parciais em períodos curtos de tempo. Ou seja, vamos entregar isso, de segunda-feira até a próxima sexta-feira. Tipo umas 5, 10 coisas com o compromisso de serem feitas e entregues nos próximos 15 dias, por exemplo. Chamam isso de sprint, mas podemos chamar de pacote 1, ok? É o pacote 1 de entrega. O que vai ter nesse pacote 1? O restante da lista de coisas para fazer continua lá na lista de coisas para fazer. E a equipe, quando for planejar sprint 2 ou pacote 2, vai incluindo nessa lista. Ah, ok, agora nós vamos fazer o pacote 2, então vamos fazer isso, e vem trazendo para dentro desse pacote 2, ok? E assim, vão fazendo várias sprints ou vários pacotes de entrega em curtos períodos de tempo, em vez de entregar só o resultado completo e final do projeto lá no final do projeto, certo? Ainda tem uma boa prática, que são as reuniões diárias, na qual a equipe se reúne todo dia para um bate-papo de uns 15 minutos, apenas para que cada um diga o que pretende fazer naquele dia. É um compromisso de cada um daquele dia, do que vai fazer. É super prático e super eficiente, pois o comprometimento dos envolvidos é alimentado diariamente. Legal, né? Conseguiu imaginar como isso pode ser aplicado no nosso caso do projeto de um curso de capacitação? Vou te mostrar. O gestor, supervisor, teletrabalhador podem ter a lista de coisas para fazer referente ao curso. E eles combinam o que deve ser entregue em 1 semana ou 2 semanas, geralmente no máximo em 2 semanas. E colocam para ser feito naquele período as atividades que precisam estar prontas até o último dia daqueles 15 dias, daquelas 2 semanas. E todos os dias podem fazer a reunião diária, para que o teletrabalhador diga como está o andamento das tarefas, qual a tarefa ele irá fazer hoje, quais as dificuldades que ele está tendo, que ele está apresentando, para que o gestor e o supervisor possam intervir também para resolver. Viu como é integrativa essa metodologia? E o melhor, ainda tira um pouco do peso da entrega do projeto todo no final. Caso esse curso não dê certo lá na frente, as etapas, ou os sprints, os pacotes que foram feitos anteriormente, comprovam a atividade e produtividade do teletrabalhador até aquele momento. Gostou? Show, né? Ou seja, mais uma forma de adaptação de uma atividade não tão típica assim, tornando-a mais próxima de se tornar típica para ser exercida em teletrabalho. Agora que você tem mais inspirações para saber como adaptar a atividade do posto de trabalho para torná-la mais típica de ser exercida em teletrabalho, você vai poder pegar a ferramenta descritiva da atividade em teletrabalho e incrementá-la, com regras, procedimentos de trabalho, descrição das atividades, combinado? Da forma como você achar melhor adaptar para tornar mais típica de ser exercido em teletrabalho.